Olá, queridos amigos, aqui é a pastora Karina com vocês e chegou o momento de iniciarmos as nossas abordagens sobre o assunto O Fim dos Tempos. Nós iniciamos esse canal aqui um pouco mais de um mês com a série Orando os Salmos, né? E esses vídeos devocionais que são quase que diários já estão sendo acompanhados, né, por muita gente querida e muita gente abençoada. E eu fiz há uma semana e um pouquinho, um convite para você, dizendo que nós iríamos iniciar então o segundo bloco, né, de vídeos com o tema, né, o fim dos tempos, envolvendo o Apocalipse, envolvendo as profecias que a palavra de Deus traz para a nossa vida sobre isso, traz para esse mundo sobre isso, não é? E sabemos, meus amados, que esse é um tema hoje muito falado, muito abordado por muitas pessoas, né? A palavra de Deus diz que nós devemos ouvir todas as coisas e reter o que é bom. Então, é bom que o tema seja abundante, mas é muito importante que você também esteja ligado na palavra de Deus sobre todas essas coisas. Por quê? Porque ligado na palavra você terá esse filtro que diz a palavra de Deus, né? Este conhecimento prévio que vai fazer com que tudo aquilo que você ouvir, você passe pelo crivo da palavra, sabendo, né, aquilo que realmente tem um sentido bíblico e aquilo que não tem. A nossa intenção aqui não é esgotar, né, porque é impossível esgotar o assunto, e nem aprofundar como se nós estivéssemos dentro de um curso sobre o Apocalipse. Não. A nossa ideia é bater um papo com leveza, mas trazendo para você, apontando para você tudo aquilo que é importante, fazendo uma conexão também com os acontecimentos diários. Nós estamos vendo muito cumprimento de profecias, né? Nós estamos vendo aí todo um aparato sendo preparado no mundo para que o cumprimento de tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra como um desfecho, né, venha a acontecer. Então, através de vídeos breves, de 20 a 30 minutinhos, a gente vai lançando aqui no canal esses vídeos, abordando, né, com a direção de Deus aquilo que vamos sendo conduzidos a abordar, e também colocando aí dos fatos cotidianos, surgindo fatos cotidianos relacionados a isso, nós vamos colocando aqui no canal também, para ficar mais fácil, né, quando você entrar no canal e você quiser informação direto sobre esse assunto, eu organizo em playlists, né? Quando você entra no canal, você vai ver vídeos. E ali vão estar todos os vídeos que tem nesse canal. Mas se você quiser um assunto específico, você clica em playlist e você vai ver lá os vídeos devocionais da série Orando os Salmos, todos organizados. Você pode procurar lá o salmo e o episódio que você quiser. E se você estiver dentro do assunto aqui, o final dos tempos, você também terá tudo isso ali coeso para que você não tenha o trabalho, né, de procurar dentre tantos vídeos, você vai já no assunto que você busca. Por hora, eu pretendo resumir esse canal em 3 frentes, tá? É a série Orando os Salmos, que te oferece o devocional. Essa linha, né, onde nós vamos bater vários papos muito interessantes sobre o fim dos tempos, e batalha espiritual que virá a seguir, que vai envolver também a edificação da vida de oração, a libertação. Batalha espiritual é um tema muito prático, porque ele já abarca logo de cara essas duas coisas, né? Quem está dentro do tema batalha espiritual tem que ter vida de oração, e a batalha espiritual vai gerar sempre libertação. Então essas 3 frentes a priori serão oferecidas para você aqui nesse canal, tá bom? Espero que você goste. Falando em gostar,
desde já se inscreva se você se interessa por esses temas. Inscreva-se no canal. Se ainda fala, não sei se eu me interesso, pastora, se inscreva para conhecer, tá? Quando você se inscreve, clica no sininho, porque clicando aí, o que vai acontecer? Todo vídeo novo que subir aqui para o nosso canal, você vai ser notificado e vai poder assistir, né? Vai poder compartilhar do conhecimento que está sendo colocado aí para agregar com você. Nós hoje, eu quero convidar você para a gente abrir esse tema, né, de uma maneira mais densa e resumida. O que é isso, pastora? Densa e resumida é impossível. Nós temos um texto aqui, num dos evangelhos, né, que inclusive ele vai se repetir nos demais de forma diferente, mas eu escolhi Mateus exatamente porque é o primeiro evangelho e ele traz para nós, meus amados, basicamente, Mateus, o capítulo 24, vai trazer um resumo, né, do Apocalipse. Por isso que eu falei de forma resumida, mais densa. Porque dá para a gente ler em um capítulo, porém, né, se a gente for parar em cada tópico, isso se torna bastante denso. Então, como nós temos alguns minutinhos aqui, é um vídeo inaugural, nós vamos apenas 3 primeiros versículos para aguçar a sua curiosidade, tá? E você continuar comigo. Então, vamos lá. Bíblia aberta. Os nossos vídeos requerem sempre Bíblia aberta. Abra sua Bíblia, Mateus 24. Vai dizer assim o verso 1. Jesus, saindo, partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Estando ele ainda assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e, em particular, disseram: dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Olha que interessante, né? Os discípulos, né, eles estão ali observando toda aquela suntuosidade do templo. E Jesus faz uma colocação introdutória ali para eles que traz um despertamento e uma curiosidade, né? Vocês estão observando, imaginem vocês, os discípulos dizendo: olha que coisa linda, Jesus, que coisa portentosa, poderosa, né? Jesus olha e fala e diz para eles assim: olha, não vai ficar uma pedra sobre a outra. E Jesus vai se assentar. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, se assenta ali. Com certeza a mente dos discípulos a mente deles ficou trabalhando, né? Os discípulos ficaram com suas mentes ativas ali. O que Jesus quis dizer? O que é isso? O que vem ser isso? E eles vão até o mestre e aí eles colocam a dúvida para ele, dizendo, né? Quando será essas coisas? Primeira pergunta. O Senhor disse que não vai ficar uma pedra sobre a outra. Quando é que essas coisas vão acontecer? E dali, né, eles vêm com as outras duas. Nós vamos abordar só a primeira aqui, mas eles vêm com as outras duas perguntas. Qual será, Jesus, o sinal da tua vinda e o sinal do fim, e o fim do mundo? Né? Qual será o sinal da tua vinda e o fim do mundo? E por isso, eles estão dando um ensejo aqui. Jesus vai colocar aqui em Mateus 24 ensinamentos preciosos, como você vai encontrar aqui o princípio das dores, né? Os sinais da sua vinda, a grande tribulação, o preparo e a vigilância. O que mais? O tribunal de Cristo, que vai falar dos talentos, o julgamento do grande trono branco, o milênio. Pastora, tem tudo isso? Tem tudo isso. Você quer conhecer um pouco mais? Fica comigo, não só nesse vídeo, mas nos demais vídeos que virão também. Claro que a gente não vai poder abordar isso em pouco tempo, né? Então inscreva-se no canal, toca o sininho rapidinho já e fica comigo.
até o fim desse vídeo. Nós vamos ver como é que Jesus respondeu pelo menos a primeira pergunta, tá? Então vai lá rapidinho, se inscreve, ativa o sininho, dá um joinha desde já e aí nós vamos prosseguir aqui. Jesus, em Mateus 24, ele vai trazer uma luz muito especial, falando sobre fatos e acontecimentos que vão encerrar a participação da igreja aqui na Terra, né? A missão da igreja aqui na Terra. Mas vamos pela ordem. A primeira pergunta que os discípulos fizeram: quando será, Senhor, essas coisas? Quais coisas? A primeira coisa que Jesus colocou, o tempo da destruição, né, ali do templo. Versículo 3. Jesus ali está falando, queridos, da entrada, né, do exército romano que vem com Tito, que remete ao general Vespasiano e que fazem uma verdadeira devassa, né, ali nesse momento, destruição do templo. Estima-se aí, Flávio Josefo fala em mais ou menos 70 mil soldados entrando, né, em mais ou menos 100 mil mortos naquele evento. O templo sendo queimado, destruído, as grávidas sofrendo, né, ataques terríveis. Por isso Jesus fala, né, cuida para que a fuga não aconteça no inverno porque os portões ali da cidade estariam fechados, e ai das grávidas, né, e exatamente por isso. A gente não vai mencionar aqui, né, porque a atrocidade tamanha que nós teríamos, geraria um problema com o vídeo, né? Mas um ato de violência muito grande contra as grávidas e a destruição do local, restando apenas o muro, que nós conhecemos como o Muro das Lamentações. E aqui, queridos, a gente tem aquela profecia, a gente fala de dupla referência. Por quê? Havia um cumprimento para o momento, né? Jesus estava falando lá de 70, um pouco mais de 70 anos depois ali da sua morte. Mas toda essa menção que Jesus está fazendo também se projeta para o nosso tempo. Se nós observarmos, queridos, o ataque, né, quando fala ai das grávidas, o ataque contra crianças, todas as vezes que o mundo está por receber um libertador, existe um ataque contra crianças. Você vai se lembrar que quando do nascimento de Moisés existia a ordem de matar os meninos. Tanto é que Joquebede, a mãe de Moisés, quando chega o tempo que ela sabia que já não conseguiria mais esconder o menino, ela leva, né, faz aquele cestinho de junco e coloca Moisés, né, solta Moisés nas águas ali. Até que ele é encontrado, né, pela filha de Faraó, ou seja, procurando um escape para que sua criança não fosse morta. Nós vamos ver que nos dias de Jesus também existe uma ordem para que se matasse os meninos. José e Maria fogem para o Egito para fugir ali daquele local, daquela ordem dada que os meninos fossem eliminados. O mundo está novamente, né, o mundo está novamente por receber o libertador. Esse é o foco, é um dos focos aqui dessa nossa linha de vídeos. Anunciar a volta de Jesus Cristo. Então aqui nós temos um sinal repetindo-se, porque hoje nós estamos vendo tantas coisas acontecendo com os pequenos. Nós vemos tantas nações, né, buscando até mesmo passar algumas leis com relação à questão, né, dos pequenos ainda dentro do útero. E eu diria para você que aqui nessa pequena introdução, nessa breve abordagem, nós já podemos observar este fato. E hoje a gente tem uma série de alertas, né, do cuidado com as crianças, a maneira como elas são cercadas,
não apenas depois do nascimento, mas ainda antes, dentro do útero, depois do nascimento. Tantas coisas para assediar os pequenos. E isso já marca um sinal, né? Já é um sinal interessante e preocupante, né? Em relação às crianças. Por isso, eu queria deixar aqui a você este conselho, se você me permite. Você que tem um filho, um neto, um sobrinho, cuide, ore, cerque de cuidados a vida dessa criança. A palavra de Deus traz um conselho muito precioso, já desde lá dos primeiros passos com os hebreus. O Senhor dizia assim: inculca a palavra ao teu filho. Inculcar significa colocar dentro da cabeça. Como é que eu posso colocar a palavra dentro da cabeça de uma criança? Contando historinhas bíblicas quando ela vai dormir, orando com ela no momento do seu adormecer, no momento do seu despertar, levando para a igreja. A Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele for velho não vai se desviar. A Bíblia diz: ensina no caminho. Trilhe você o caminho e pegue essa criança pelas mãos, leve no caminho junto com você. Quando a gente frisa, ensina no caminho, é porque não adianta você dizer assim para a criança: olha lá, viu, aquele é o caminho, não é esse aqui que eu tô, não. Aquele é o caminho, não é esse que eu segui, não. Isso não tem efeito. Ensina o menino no caminho. É no caminho que você está trilhando, que você vai ensinar teu filho, teu neto, teu sobrinho. Enfim, a criança que está perto de você, tá? Esse é um cuidado muito precioso, nós precisamos ter com os pequenos agora, no fim dos tempos. Então, a nossa primeira introdução, vamos dizer assim, a nossa introdução, né? Isso aqui é apenas uma introdução. Mateus 24, vai ficar 2 perguntas ainda. Os discípulos estão perguntando, primeira coisa, eles estão falando com Jesus: quando será o tempo da destruição de Jerusalém? Então, o que Jesus colocou para eles foi isso que eu acabei de explanar para você, que isso viria logo, como veio, como aconteceu. Mas aí vem as outras 2 perguntas que talvez desperte ainda mais a sua curiosidade. E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Olha só, vamos ficar com essas 2 perguntinhas para o próximo vídeo, tá? Então acompanha comigo aqui. Os nossos vídeos devocionais da série Orando Salmos, eles são quase que diários. Os vídeos aqui, abordando o assunto final dos tempos, nós vamos ter de 1 a 2 vídeos por semana, tá? Então fica de olho que no próximo vídeo a gente volta abordando o restante aqui de Mateus 24, tá? De uma forma resumida, claro, para poder falar com você sobre a resposta, o que Jesus respondeu para eles sobre essa questão. Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo, tá bom? Então, fica atento, fica ligado. Nós voltamos, se Deus permitir, seguindo aqui a sequência de Mateus 24 e abordando esse tema, tá? Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa jornada. Como esse é o nosso primeiro vídeo, que eu vou fechá-lo com uma oração. Vamos pedir ao Senhor a direção, a bênção sobre esse assunto, esse tema que nós vamos abordar juntos aqui. Deixa eu também te dizer uma coisa. Tenha a liberdade de deixar aqui nos comentários as suas perguntas, né? Interaja aqui. Se você está contente, está animado porque nós iniciamos esse tema, tá? Mas deixa aqui suas perguntas, suas dúvidas. Eu vou inserindo aqui vídeos para poder te responder, tá? Dentro do que eu conheço, eu te respondo, e o que eu não conhecer, eu vou crescer, porque eu vou buscar para te responder também, tá bom? Então vamos desde já pedir a bênção de Deus sobre essa nossa jornada. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque iniciamos aqui um tempo de compartilhamento sobre o fim, sobre os dias que se seguem. Senhor, nos conduza. Espírito Santo, seja o Senhor o nosso professor.
em cada vídeo, em cada abordagem que fizermos. Desde já, nós consagramos todos os vídeos a Ti, Senhor, que seja para o nosso crescimento, que o Senhor venha nos ensinar, nos agregar aquilo que precisamos, Senhor, conhecer, nos preparar como soldados do Teu exército para este tempo de tanta batalha, que através da Tua palavra possamos ser mais do que vencedores. Sobretudo, meu Deus, que possamos perseverar até o fim, pois Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos a Ti, Senhor, desde agora e sempre. Amém. Ok, gente querida? Então vamos juntos nessa jornada, tá bom? Se Deus permitir, voltamos com o próximo vídeo, respondendo essas duas perguntas. Deixa comentários aí. Tendo mais perguntas, vamos falar sobre isso no próximo vídeo. E esquecendo de me desculpar com vocês, eu ainda estou recuperando minha voz, tá? Mas eu espero que no próximo vídeo ela já esteja novamente plena para que a gente possa aqui comunicar com vocês, tá? Aos pouquinhos está voltando e eu não vou parar, não. Nós vamos dar sequência aos nossos vídeos aqui. Enquanto nós vamos trabalhando, Deus vai nos abençoando e, com certeza, a restituição da minha voz já, se Deus quiser, amanhã já está completa, tá bom? Então, Deus te abençoe, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!